Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Eu estou muito cansado porque eu fiz uma saída hoje de manhã, né? Tive que fazer algo. Minhas pernas estão doendo, que a gente vai ficando velho, o corpo já não é mais o mesmo. Amém? Minhas pernas estão muito queimando, andei muito, Deus sabe. Mas vou fazer um estudo, amém? Vou fazer um estudo aí, para a glória de Deus, amém? É um estudo sobre a sã doutrina, bem rapidamente. Primeiro eu gostaria que você aprendesse o significado da palavra doutrina. Tem muita gente que fala, isso é doutrina do homem, então vamos ver o que significa a palavra doutrina. Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso e econômico. Doutrina é ensinamento. Doutrina são ideias de um ser. O que é doutrina? Ideias de Deus, ideias de Jesus, conjunto de normas do reino de Deus, conjunto de filosofia dos céus, conjunto de ordens do céu, conjunto de mandamentos do céu. Amém? Doutrina, ensinamento do céu. Amém? Vamos pular agora. Agora, costume. Olha o que significa costume. Substantivo masculino, maneira de pensar ou de suportar a própria de uma pessoa ou sociedade. Costumes brasileiros, prática comum de membros de grupo social, hábito, modo de agir habitual, rotina, tenho o costume de me levantar cedo. É quase a mesma coisa que doutrina, é um costume, é uma ética. Costume é ética, amém? É uma ética. Daqui a pouco nós vamos explicar isso aí. O que é ética, irmão? Tinha no manual da Igreja de Deus Amor para mulher de saia não andar de bicicleta. Então isso pode não ter na Bíblia, mas é uma ética. Como é que mulher de saia vai pedalar de bicicleta ou vai levantar o pé para sair da bicicleta na frente de um homem? Ética, isso é costume, amém? Agora, tradição, para você entender o que é costume, é quase a mesma coisa que tradição. Diz assim, ato de efeito de transmitir ou entregar transferência. Alguém mandou, você transfere para o povo. Jesus mandou, o pastor transfere para o povo. Um ato de efeito de transmitir ou entregar transferência. Comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, etc. Comunicação. De geração para geração. Nós transmitimos, é uma tradição. Tudo que Jesus passou de geração em geração. Isso é tradição. Amém? Agora eu vou ler alguns versículos sobre doutrina e depois vou entrar no que eu vou falar. Doutrina. Uma doutrina é um ensinamento fundamental. As doutrinas da Bíblia nos ensinam sobre Deus, o pecado, o bem e o mal. Jesus, a salvação, a vida eterna e como cristão deve viver. Isso é doutrina. É um ensinamento. Todo ensinamento que se desvia da doutrina do Evangelho é uma doutrina falsa. Existem muitas doutrinas falsas que tentam enganar as pessoas e afastá-las da salvação de Jesus. Por isso precisamos ter muito cuidado a analisar tudo à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, e não mente. Se alguma doutrina não concordar com a Bíblia, deve ser rejeitada. Então, a mulher andar pelada não concorda com a Bíblia, deve ser rejeitada. Torcer para time de futebol não concorda com a Bíblia, tem que ser rejeitada. Falar gíria não comporta com a Bíblia, tem que ser rejeitada. Amém? Amar o mundo não concorda com a Bíblia, tem que ser rejeitada. E por aí vai, para vocês entenderem. Provérbios 4:2 diz assim, ó: o ensino que eu ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Provérbios 4:2. 2 Timóteo 3:16 e 17 diz assim, ó: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Tito 1:9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem contra ela. Aí, ó. Tito 1:9.
Agora Tito 2:1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. O que é sã doutrina? Doutrina saudável. Amém? 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Tá vendo? Dedique-se, mandando nós dedicar. 1 Timóteo 4,6,7 diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se a piedade. É o Talmud, né? Tá mandando correr dele. 1 Timóteo 4,6,7. Agora em Efésios 4,14-15, diz assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, Talmud, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, o amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo. 2 Timóteo 4,2,4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, ensinamento. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, virá um tempo que não suportarão o são ensinamento da Bíblia. Amém? O saudável ensinamento da Bíblia. Vou traduzir para você na língua de hoje. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestre para si mesmo. Tipo assim, não, será que a Bíblia está certa? Ai, meu Deus, eu quero ter isso em casa, eu quero andar com essa roupa, deixa eu procurar outra ali. Até ela achar um mestre que vai ensinar ela do jeito que ela quer. Isso que é coceira nos ouvidos, é a pessoa querer procurar um mestre do YouTube para ensinar do jeito que ela quer que seja ensinado. Isso é vento de doutrina. Amém? 1 Timóteo 6,3,5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso, nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em brigas. Universal vendendo aí o seu pacote, né? A campanha do sal, a sessão do descarrego. E brigas, difamações, suspeitas, malignas e atritos constante entre aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, as quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Apartáveis dos tais. Amém? 1 Timóteo 1,3,4. Partindo-se para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, que deixe de dar atenção mitos e genealogias intermináveis. Era o que os fariseus tentavam explicar quem é descendente de quem. Que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. 1 Timóteo 4,1,3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas. O que é homem hipócrita? Prega e não vive, né, irmão? E mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem casamento e o consumo de alimentos. Presta atenção, alimento é o que Deus constituiu alimento. O que Deus não constituiu alimento não é alimento. Amém? Isso vem desde o princípio. O que é alimento, o que é alimento. Para você entender, tá bom? Que Deus criou para ser. Que Deus criou aí. Deus criou carnes para alimento e tem carnes que Deus não criou para alimento. Aqui está claro que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4,1,3. Gálatas 1,6,9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente os que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. E que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nos anjos do céu preguem um evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado.
Segundo João 9, todo aquele que não permanece em Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem também o Filho. Amém? Então, irmãos, presta atenção. Tem gente que fica assim, isso aí é uso e costume, ficar pregando uso e costume. Não, irmão. Costume nós aprendemos que é uma ética cristã. Amém? Igual eu acabei de falar. Tinha uma doutrina da Deus Amor que mulher não pode montar em bicicleta de saia. E também moto. Por quê, irmão? Porque é uma questão de ética, andar de bicicleta de saia. Isso são costumes. Agora, a doutrina é o ensinamento da Bíblia. Doutrina do homem é tudo que não tem na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia manda santificar corpo, alma e espírito. Se o pastor está pregando que mulher pode ficar com o decote fora, shortinho, né, calças daquelas de malhação apertada, ele está pregando uma coisa fora da Bíblia, que a Bíblia manda santificar corpo, alma e espírito. Aí é uma doutrina do homem. Agora, se o pastor está pregando para a irmã santificar corpo, alma e espírito, andar bem tapadinha, doutrina de Deus. Por exemplo, a televisão. Por que a Deus Amor sempre pregou contra a televisão, irmão? Porque são programas que quem coloca são pessoas homossexuais. São programas ímpios que entram na sua casa, beijo gay, tudo que você pensar ensina nessas novelas, traição, adultério, amém? Filme, você às vezes está vendo um filme, você acha que o filme não tem nada a ver, começa uma cena de sexo. Desenho, às vezes os desenhos antigos, por exemplo, ele estava ensinando as crianças a roubar naquele desenho Manda-Chuva, quem é antigo sabe, de gatinho ensinava a roubar. Entendeu? De desenho dando tiro, filme dando tiro, instruindo mal. A Bíblia fala, não coloque nada diante dos seus olhos que venha poluir sua mente. Isso não é doutrina do homem que nós estamos ensinando, é a Bíblia que fala, não coloque nada diante dos seus olhos que venha poluir sua mente. Lá em Apocalipse fala assim, o que ama e pratica mentira ficará de fora. Novela é mentira ou verdade? Mentira. Filme é mentira ou verdade? Mentira. Então tem bases bíblicas. Então nós podemos pregar contra a televisão porque tem base bíblica. O que prega a favor não tem base bíblica. Aí é a doutrina do homem. Amém? Por exemplo, uma novela bíblica. Ali são atores casados beijando outras mulheres casadas. É um adultério. Indiferente se é uma novela bíblica. Né? A Betseba lá beija o Davi. Os dois atores são casados. É um adultério explícito. Então hoje nem em novela evangélica pode ver. Porque é pecado, entendeu? Modas que vêm de lá, mulheres nuas que tem na novela, vai ficar doutrinando sua família, seus filhos, essas novelas malhação, só falando giro, ensinando a criança a ser uma mundana, entendeu? Aí você vai falar, eu tenho a televisão só para ver jornal, mas sempre vai ter uma globeleza rebolando na hora da propaganda, sempre vai ter uma propaganda, então a doutrina contra a televisão ela é bíblica. Crente que quer morar no céu não pode ver programas mundanos na televisão. Futebol, idolatria, tem parâmetros para idolatria, doutrina de Deus, amém? Agora, o que é a doutrina do homem? É tudo aquilo que foge da Bíblia, tudo aquilo que foge dos parâmetros bíblicos, irmão. Então, uso e costume, doutrina é quase a mesma coisa. Por exemplo, meu estudo aí de bermuda, antigamente bermuda era cueca, era samba canção. Aí os crentes, os católicos começaram a pôr bermuda na rua, nem os crentes aceitavam, achava ridículo, mostrava até crucifixo na praia, os católicos. Aí de repente os crentes entrou na mesma moda, de bermuda que no passado era cueca. Então, a Deus é amor, as igrejas mais doutrinadas, ensinadas na Bíblia, não aceitaram. Por quê? Porque os pastores estavam de cueca na rua. Hoje você vê Silas Malafaia de bermuda, os crentes tudo de bermuda, pregador de Camboriú de bermuda, você está de cueca na rua. Porque a bermuda, o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o de eternamente. A pessoa nua é uma coisa, seminua é outra, vestida é outra. Uma pessoa de bermuda e camisetinha curtinha, ela está seminua. E hoje virou uma coisa normal para a igreja. Então é uma doutrina de Deus, porque a igreja está acompanhando o mundo e seus rudimentos. A palavra mundo é o sistema. A igreja hoje, quem está ganhando a igreja é o mundo, é o sistema. E nós não podemos aceitar isso. Então os ensinamentos de Cristo, que é a doutrina, é o que os crentes da sã doutrina pregam, ensinamentos de Cristo. Amém? Agora você que é contra a sã doutrina da Bíblia, a sã doutrina da Bíblia, é porque você é um mundano, você gosta de andar pelado, gosta de ficar sem camisa, gosta de ter seu timinho do coração, o Isaac do coração você gosta de ter,
né? Você gosta de pintar o cabelo de azul, preto, amarelo, né? Gosta de pôr um esmalte na unha, ficar de qualquer jeito, gosta de andar com mais de 5 quilos de ferro no corpo, brincos, correntes, né? Essas coisas que fica igual uma escravidão. Por isso que você é contra essa doutrina. Gosta de malhar na academia olhando os homens malhadão lá com seu esposo gordo em casa. Mesma coisa, um homem gosta de ficar na academia olhando as mulheres malhadonas, bombadas, siliconadas. Por isso que você levanta contra essa doutrina, irmão. É porque você não tem o Espírito de Deus. Porque o dia que você tiver o Espírito de Deus, você vai falar, esse pastor está pregando a verdade. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor Jesus. Então quem é ovelha de Cristo vai falar que o pastor está pregando a verdade. Quem não é ovelha de Cristo vai falar, não, o outro lá que está pregando a verdade. Então, resumindo, o crente quer Deus do jeito dele. Ele não quer mais aceitar as normas, as doutrinas do céu. Ele quer aceitar Deus do jeito dele. Irmão, volta atrás. Volta atrás para você ver como é que era a igreja. Pode olhar aí, ó, se ainda eles fazem aquelas novelas antigas, escravizaram aqueles trem antigos, a saia tinha até ferro para não mostrar curva, colocava ferro por debaixo. Quando essas novelas escravizaram por mulher com decote, é mentira. O vestido era tampado até aqui, ó. Esses vestidos com decote naquela época era difícil demais, só as prostitutas usavam. Não mostrava decote, não mostrava curva do corpo, tinha ferro na saia, tinha mais de 5 anáguas, aquelas saias, tinha uma calça por debaixo da mulher, se caso aquela saia levantasse, ainda tinha uma calça por debaixo, era chamada de pantalona por debaixo. Olha como que a igreja caiu hoje, na igreja de Deus tem mulheres de mini saia, decote de fora, embigo de fora. Você vê como que a igreja caiu. O homem antigamente não andava sem camisa, e não falava gíria, era assim, senhorita. Sim, senhorita, passe primeiro. A senhorita pode passar primeiro. Era tudo assim, era linguajares perfeitos, não tinha gíria, não andava sem camisa. Você não via um homem sem camisa e por baixo ainda tinha uma camisa de malha, que eles chamavam de combinação. Pode olhar, até católico naquela época fazia isso. Bermuda era cueca. Olha como que a igreja caiu e foi seguindo os rudimentos do mundo. Tire por você mesmo, estude aí, veja como é que eram as roupas do passado. Bermuda era cueca. Tinha combinação por debaixo da brusa. Por quê? Porque tinha santidade naquela época, até no meio dos pagãos tinha santidade. Agora o mundo foi caindo, a saia foi levantando, tirando as anáguas, levantando, apertando. Hoje na igreja que eu congrego, que fala que é de doutrina, cheguei lá com saia apertadinha em cima do joelho, justinha, mostrando as curvas do corpo, peça íntima, e fala que está na doutrina, está nada, está seminua, você está pelada. A senhorita está pelada. Decote de fora, você está mostrando o que é do seu marido para outro homem. A senhorita está pelada. O senhor que gosta de andar de cueca, indiferente de você ser pastor, de onde você for, você está seminu. Você está seminu, você é uma pessoa lascívia. Gosta de ficar mostrando os cabelinhos do peito, igual o Tony Ramos, Friboi. Você é uma pessoa lascívia. Aí você bate no seu computador aí, ou no seu celular, o que significa a palavra lascívia? Sensualidade em excesso. A pessoa pode ser sensual, mas quando é em excesso, peca. Peca. Você é uma pessoa lascívia. Amém? Então, irmãos, preste atenção. A sã doutrina, ela é bíblica. Quem corre da sã doutrina quer a doutrina dos homens, irmão. Quando a Bíblia prega para você santificar, correr do mundo, correr do pecado, correr das pinturas, correr dos... Cada dia é uma moda de brinco diferente, aquele quilo de brinco no pescoço. Sobrancelha agora é tatuagem, está tirando o que Deus fez, sobrancelha de rena. Quando os pastores pregam para você correr desse trem, irmão, cabelo azul, outro dia amarelo, outro dia roxo, é porque o pastor está te pregando para você correr do mundo. A palavra mundo significa sistema, essas modas vêm aí dos programas de televisão. Todo crente mundano gosta de uma televisão, das novelas, dos ídolos da novela, das revistas cara que vem essas modas. E o crente tem que correr do mundo. O crente não pode ser amigo do mundo. Então quem prega a sã doutrina é de Deus. Quem desprega que é a doutrina dos homens. Acabou. Amém? Usos e costume e doutrina é praticamente a mesma coisa. E se você não carregar os usos, costumes, doutrina bíblica, você é um crente mundano. Amém? Fica aí o estudo sobre usos e costume, sobre doutrinas bíblicas. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Continue praticando para você ser salvo, porque senão você é um crente mundano. Que Deus abençoe. Fique em paz.